Oh, boa noite. Hoje é a quinta-feira, né, gente? Hoje é a quinta-feira de milagres. E só por estar aqui, gente, vivo, já é um milagre de Deus, né? E o profeta Jeremias já descreveu isso há muitos anos atrás, né? Quando ele disse que, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele diz que a causa de não sermos consumidos é porque a misericórdia de Deus não tem fim, né? Elas se renovam a cada manhã, e por isso estou aqui hoje. Mas eu vim contar um milagre. A primeira vez que eu faço isso, isso aconteceu na minha vida alguns anos atrás. Eu dei uma doença rara que até hoje eu nunca vi falar que alguém desse essa doença, até hoje. E então isso quer dizer que o diabo sempre esteve tentando impedir o sucesso de Deus em minha vida. Sempre tentou me impedir de estar próximo de Deus, certo? E diversas maneiras, inclusive na minha saúde. Então eu morava na Inglaterra e fiquei um tempo lá e saí. Teve um inverno muito rigoroso, já estava nevando lá, e fui embora para o Brasil nesse meio de período, e fui para Goiânia, né, gente? Que lá só tem 2 estações do ano, lá só tem o quente e muito quente. Então quando eu cheguei, logo em seguida fiquei muito doente, achando que, tipo assim, eu tô virando inglês, né? Já tô desacostumado com esse calor. E comecei a ficar doente, e vomitava, tudo que eu comia, eu não sei como é que ia parar. Eu ia na casa de alguém, eu almoçava lá e tinha uma carne, eu não posso comer mais frango não. Vomitava, achava que a culpa do frango. Aí eu comi outra coisa, acontecia a mesma coisa, tudo que eu comia, vomitando, fui parando de comer aquele montão de coisas, né? Aí no churrasco na casa de alguém, ia lá comer, não, foi a carne de porco. Aí parava de comer a carne de porco. E com isso eu fui perdendo peso. Cheguei a 43 quilos. Eu era só os ossos, assim, seco. E nessa época, a minha mãe é professora aposentada, ela trabalhava no estado de Goiás, e lá o funcionário tem direito a um cartão que chama IPASCO. Com esse cartão você pode, em qualquer hospital, você é tratado como se fosse no particular. Isso facilitou muito. Infelizmente, atualmente já não tenho, que o diabo tentou destruir a minha família, colocou minhas irmãs desde criança, a mãe colocou nós todo mundo dependente. Depois nós crescemos, as minhas irmãs hoje já são professoras também, aposentadas, e elas adquiriram o próprio cartão dela, e fez minha mãe tirar eu e minha irmã caçula, que a gente não tinha. Era um benefício, mas o diabo conseguiu fazer isso em nossas famílias. Hoje eu não sei o que eu ia fazer para tratar sem esses cartões que me dava direito a até acompanhante no hospital. E todo hospital que eu ia, eles mandavam eu para o mesmo hospital em Goiânia chamado HDT. E eu tinha medo desse hospital. Poucas vezes que eu tinha ido lá, não tinha coragem nem de tocar em nada, nem beber água, porque lá era cheio de doenças transmissíveis, aquelas coisas doidas lá. Eu tinha muito medo desse hospital. Mas como eu tinha um cartãozinho, né, gente, eu só procurava os hospitais melhor de Goiânia. Eu fui para Samaritano, e lá o médico, não sei o que você tem, fazia aquele montão de exame, ficava lá uma semana internado, e eles passavam aquele montão de exame, fazia, não sabia, não, você tem que ir lá para o HDT, lá deve ter alguém que sabe. Ou ir para outro lugar, eu só procurando os hospitais bons, né? Não, você vai lá para o HDT, e o HDT é público, gente, lá todo mundo é igual, lá não tem nada disso, cartão, e se você tem Unimed ou não, lá todo mundo é igual, e lá sempre lotado. Eu já pensava, meu Deus, eu ia parar lá naquele lugar. Depois acabei parando lá no corredor. Minha mãe sempre comigo, não tinha espaço para ela. Minha mãe dormia debaixo da maca. Fiquei lá 60 dias inteira, minha mãe dormia lá, e eles me davam uns remédios que eu já nem sabia quem era mais. Eu ficava, porque eu não sabia o que era. Então, e lá veio o milagre de Deus, né? Nessa época eu já frequentava a igreja também, e eu ficava só imaginando, o que será que eu tenho? Na minha cabeça vinha, eles já sabem o que eu tenho, mas não querem me dizer. É uma doença incurável ou algo bem terrível, porque sempre que eu fazia os exames, a minha mãe estava sempre comigo, e eles entregavam os exames, eu não via, e passava para minha mãe, chamava a mamãe em particular para falar. Quando a mamãe voltava, mãe, o que o médico falou? Não, ele falou que vai dar certo, está tudo bem e tal, mas o que eu tenho? Não, eles não sabem não. Os médicos não sabem. Como assim? E enquanto isso, não parava. Me dava todo tipo de remédios para me curar. Me dava uns, quem sabe o que é que boa? Água sanitária, né? Dava um produto,
latãozão de 1 litro, você tem que beber isso aqui. Eu falo, vou botar um pouquinho na boca, eu não consigo beber. Você tem que beber tudo. Fazia lavagem dentro do meu estômago, que eu tinha que vomitar, tinha que limpar. Então, essa doença, ela é uma coisa assim, bem simplesinha, olha só, mas é bem rara. Poucas pessoas, muita gente comete esse tipo de coisa, mas não sabe da seriedade que isso pode causar. É você comer uma fruta suja. Na época eu misturava tudo, a questão de o que era bactéria, o que era fungo ou vírus, para mim era tudo igual, né? Aqueles bichinhos, tudo tem lá. Então isso é um fungo que dá principalmente na manga e na uva. Quando você for reparar a uva assim lá na fazenda mesmo, normal lá, se você vê uma teinha de aranha nela assim, que dá entre elas ali, que é uma coisinha branquinha, ou no pezinho da manga, dá muito uma coisinha branca no pé dela. Aquilo ali, quando eles cortam ela um pouquinho ali, olha, ali tem milhões de fungos que furam só um buraquinho e entram para dentro da manga e fica alimentando ali da manga. Então quando você não lava ela direito, você pega, come e aquilo vai para o seu estômago. Mas quase todo mundo, lavando bem a manga ou não, come e pronto, o seu próprio organismo extermina aquilo. Nós temos anticorpos que combatem isso. Mas nessa época eu estava fraco e eu comi essa bendita manga, né? Não foi a maçã, e não sei como ficou no meu estômago, né? Que o nosso estômago da gente é igual um bucho de vaca, né, gente? Porque enfiaram várias câmaras e tudo, eu vi aquelas coisas tudo. Então ele foi para dentro do meu estômago, e lá dentro desse bucho tem um montão de buraquinhos. Então eles começaram a alojar lá. Então era para me ter colocado eles para fora. Não, mas eles ficaram lá, encontraram um ambiente para se multiplicar, né? Então eles faziam um exame que fazia a quantidade desse fungo que estava lá dentro. Ele multiplicava, rapidinho, era milhares, depois virou milhões, e acabei ficando bilionário em fungos. Chegou a bilhões no meu corpo. Então ele conseguiu penetrar essa camada do meu estômago e entrar para o sangue. E no meu sangue ele entrava, ele começou a devorar todo o meu sangue e virava água. Então o que os médicos achavam? Que eu tinha leucemia. Essa doença, e toda vez, até hoje, que eu não sei se alguém conheceu ela, o pessoal falava muito que ela podia ser uma doença oportunista. Ela dá mais em quem estiver fraco. Mas em mim não foi nada disso. Foi simplesmente eu comi uma manga suja, que eu acho que é a manga, porque eu não sou muito de comer uva, e ela estava contaminada, ela tinha isso, e meu estômago colocou para fora, e ele começou a se multiplicar e foi para o sangue. Mas em todo esse período eu achava que o povo estava mentindo. Eu realmente estava com leucemia e não queria me falar, né? Porque quando eu fui fazer os exames lá de um amigo meu chamado Juninho, sempre chamei de Juninho, mas hoje é o doutor Aguimar, meu colega de infância, que eu não tinha forças para nada e ficava correndo atrás desses exames, e levaram lá no Hospital do Câncer, aquelas coisas tudo, e eles aplicavam uns remédios em mim que eu saía, minha alma deixava eu sozinho lá, porque eu nem sabia mais quem eu era, fiquei bem biruta nessa época. E falei, não, então não tem jeito não. Se é lá no Hospital do Câncer que os médicos estão conseguindo saber o que é, o que eu preciso tomar, então é câncer, gente. Câncer no sangue, acabou que está comendo meu sangue tudo. Só o sangue amarelo. E não é que ela era amarelo, é sei lá, tipo uma gosma, sabe? Eu sei que os vermelhos iam acabando. E a diferença dessa doença, a histoplasmose, que todo mundo confunde com a toxoplasmose, que a toxoplasmose é uma doença que você adquire normalmente vindo do gato, do pombo, né? A minha veio de um fungo que tem na fruta. Então ela é diferente, e ela ataca bem diferente. Essa ataca, ela é bem... Muitas pessoas antigamente morriam de leucemia. A pessoa morreu de quê? Ela morreu de câncer no sangue, porque eles não sabiam diferenciar. O câncer no sangue, a leucemia dá somente no sangue e come o sangue da pessoa. Então o seu organismo continua produzindo os glóbulos vermelhos, mas o sangue, a leucemia, continua comendo os seus glóbulos vermelhos. A histoplasmose, ela ataca na fabricação. Então você passa a fabricar menos os glóbulos vermelhos. Beleza, então, mas durante esse período eu já conhecia muita gente, e na minha cidade, eu sou da cidade bem pequenininha, bem do interior, e desenganado, quando foi um belo dia, chegou, lá tinha um problema muito difícil sobre a questão de visitas.
só tinha uma hora de visita e só entrava de um por um. Aí um tinha que, graças a Deus, ia muitas visitas lá. Tinha vezes que o médico tinha que ir lá me chamar para mim sair lá fora para receber as minhas visitas, porque não tinha como elas entrar lá para dentro. Aí um dia chegou um primo meu com umas vans. Meu primo era meio doidão, já falecido, e falou: tem um montão de gente aí querendo falar com você. Fui lá fora, foi me ajudar carregando aquela coisa lá e tal. E quando eu cheguei lá fora, ele falou assim: ó, primo, por falta de sangue você não vai morrer não. Eu trouxe o time de futebol inteirinho aqui para doar sangue para você, e quantas vezes for preciso. Fiquei alegre, mas aqui foi um choque. Falei: então, eu leucemia, porque eu tenho que ficar fazendo transfusão de sangue, porque o médico não tinha me avisado daquilo. Mas minhas visitas ficavam assim: ó, aqui é muito ruim de visita. Se você for transferir lá para o Hospital do Câncer, lá é mais fácil. Eu conheço lá é facinho de te visitar. Mas nós estamos todo mundo aqui, conversei com eles. Porque nessa época estava faltando sangue, quase sempre falta, né, gente? Mas vai faltar sangue para os outros, mas para você não vai faltar. Já falei lá na cidade, todo mundo vai ficar vindo aqui. Olha que o Tantão Jesus, eu saí lá, tá aqui, cenando lá para mim. E eu queria ficar alegre, né? De ver que tanta gente lá disposto a doar o sangue por mim, né? Mas triste saber aquela notícia. Aí, vezes um pouquinho, voltei para dentro, bem triste, fiquei lá. E uma médica, a doutora Adriana, ela propôs de trocar acho que chamava medula, uma coisa assim, que me operar. Falou: talvez trocar isso aqui vai mudar a fabricação, talvez volte a fabricar a quantidade exata do sangue, porque essa leucemia vai acabar matando ele, mas não vão fazer essa operação. E nisso eu fiz eles tiraram uns pedacinhos do meu corpo, enfiavam um aparelho aqui, fazendo aquelas autópsias, tudinho lá, e nada de saber o que era. Mas de repente, em uma dessas visitas, tinha muita gente, e um rapaz, um amigo meu do interior, e virou pastor João do Jorge, chegou lá e insistiu muito para entrar. Eles não deixaram ele entrar, lá era bem rígido, você tinha que vestir umas coisas, porque ficava numa área bem assim, para as pessoas ficarem com medo de ser contaminado, porque não sabia nem que doença era. E falou: preciso falar com ele hoje. E eles insistiu, os médicos não queriam deixar, até que ele arrumou um jeito e conseguiu lá. Ele chegou e falou: olha, eu senti que eles estão querendo fazer uma cirurgia em você, mas você não vai mais fazer, e amanhã você vai receber alta. Eu falei: mas eu não sei nem o que eu tenho. Amanhã você vai receber alta. Estava marcada a consulta, a operação 10 horas da manhã, que eles nem sabiam, só para testar se ia dar certo ou não. Chega esse amigo meu, Juninho, doutor Guimar, 9 horas da manhã, chega lá com exames, com resultado, para saber o que era a doença. Descobriu que era essa doença chamada histosplasmose. E chegou lá com ela, e tinha um doutor de Anápolis visitando nós, chamava doutor Dalto. Quando ele olhou e falou: para com isso aqui tudo, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui trata com isso aqui. Isso aqui não é câncer no sangue. Isso aqui não é isso. Isso aqui é só isso. O único que eu preciso é lavar o estômago dele o máximo que precisar. Preciso disso. Receitou e falou: não, você vai embora para sua casa, senão você vai acabar morrendo aqui. Eu vou te dar alta, é agora, você vai embora. Gente, esse irmão entrou lá dentro, profetizou que eu ia receber alta. João, muito tempo que eu não falo, não sei o que virou dele, mas ele tinha uma igreja lá no Aparecido de Goiânia. Pois ele insistiu, chegou lá, me deu uma palavra profética. Deus ouviu isso, eu saí. Esse médico receitou a medicação correta, e a partir daquele dia, dentro de 2 meses, eu voltei de novo. De 43 quilos eu fui para 60 e pouco, depois 70, 80 e agora estou na Manjaro para diminuir. Deus faz. E hoje estou aqui na Quinta de Milagres para dizer para você que Deus faz, Deus cuida de mim, Deus quer cuidar de você. Amém? Aleluia. Obrigado, pastor, pela oportunidade.